Boa tarde a todos, uma vez mais. Eu queria, antes de mais, agradecer à Comissão de Agricultura e Mar ter-me convidado para vir aqui, através de uma solicitação do CDS. E em boa hora agradecer-vos o terem ido a Monchique, porque demonstra que esta Comissão, para além de ter ido ao local, também quer continuar a acompanhar este processo que obviamente que é muito mediatizado na altura dos incêndios, mas depois acaba por passar para o segundo plano, quando acontecem outras coisas que são mais interessantes do ponto de vista noticioso. Mas a verdade, o que eu vos queria dizer, para não ser também muito fastidioso, mas obviamente disponível para responder a tudo o que me queiram colocar, é que no caso de Monchique, temos que, antes de mais, situar a situação. Monchique, depois de Pedrógão, a situação é completamente diferente. E eu queria posicionar isto no sentido de que nós estamos declaradamente a ser prejudicados depois do que aconteceu em Pedrógão. Obviamente que não queríamos ver repetida ali uma situação semelhante, nem que os apoios fossem daquela forma, mas a verdade é que de alguma maneira passou-se de um extremo ao outro e o Governo acabou por não criar nenhuma medida de exceção, nem decretar o estado de calamidade ou de catástrofe, o que obrigou aqui a canalizar todo o tipo de apoios para linhas do PDR ou para alguns incentivos e medidas que já existiam, e daí nós já termos alguma experiência nestas coisas e percebermos que estava à porta, a porta de entrada do programa também, mas estava à porta um conjunto de processos que de alguma maneira iriam obrigar os nossos agricultores, os nossos lesados, sejam eles de que forma forem, a processos que iria obrigar processos administrativos complexos e difíceis, e daí que o tempo, obviamente, de resposta seria diferente do que eventualmente teria sido noutras zonas do país. E eu lembro-me aqui algumas situações, no caso das habitações, que obviamente é um mau exemplo do que aconteceu em Pedrógão, que também não queríamos ali ver repetido, mas no caso dos apoios às empresas, que foi na altura, através de uma resolução do Conselho de Ministros, a 167B de 2017, foram apoiadas as empresas diretamente, de alguma maneira, com alguma celeridade e até com isenções fiscais, com apoios através da Segurança Social, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto, apoios muito concretos. No caso de Monchique, foi proposto um tipo de apoio que passa essencialmente por uma medida tipo que foi dada ao furacão Leslie, portanto que as pessoas tinham uma espécie de um crédito bonificado, mas que segundo os lesados que lhes apresentamos esta proposta, acham que é mais vantajoso ir ao banco buscar esse apoio e por isso deveriam ser pensadas estas medidas. Por outro lado, também acabaram por ser prejudicados porque não conseguem só repor o que perderam, mas têm que adquirir um equipamento novo e mais um conjunto de regras que eles acham que estão a ser discriminados neste sentido. Depois, queria passar só rapidamente a questão das habitações em si. Pronto, como sabem, foi decidido que os apoios seriam feitos via o programa Porta de Entrada, que era uma experiência, penso que interessante, até que o programa Porta de Entrada, nós estamos a ser um bocadinho cobaias neste programa também, mas a verdade é que hoje se voltar a acontecer uma catástrofe semelhante, o Governo tem já uma ferramenta disponível que pode apoiar as pessoas de uma forma concreta e clara e transparente e que é visível à luz de todos, e por isso eu acho que é muito, muito bom. A verdade é que nós levamos algum tempo para já a chegarmos à assinatura deste protocolo, que foi só em final de dezembro, portanto nós temos praticamente, não chega a 4 meses de trabalhar sobre o protocolo e por isso perdemos aqui algum tempo, e este tempo foi essencialmente na proposta que o IRU nos submeteu e que nós depois respondemos e até termos a resposta final, porque na proposta inicial vinha uma verba a que nós acrescentamos cerca de 1 milhão de euros. Isto porque a proposta do IRU baseava-se no levantamento feito pelos técnicos um bocadinho em termos de estimativa, e nós fizemos um levantamento exaustivo e da nossa proposta mais concreta, avaliando melhor as situações, resultava um diferencial que depois veio a ser incluído no protocolo. Mas a verdade é que levamos aqui alguns meses à espera desta resposta, e daí, e se me permitem, será provavelmente o grande motivo de atraso, porque na verdade, desde que começamos a trabalhar no terreno
as situações estão bastante bem sinalizadas, nós estamos a solicitar às pessoas que tragam os documentos, estamos a fazer aquilo que é a nossa responsabilidade, que é fazer aqui a mediação entre o IRU e as pessoas, e a verdade é que há situações bastante dispares umas das outras. Portanto, alguns casos já estão resolvidos. Eu até tenho aqui algumas questões que vos poderia mostrar se tiverem curiosidade nisso. Portanto, nós temos, obviamente, um trabalho feito de alguma envolvência com todas as autarquias locais, as juntas de freguesia, a Assembleia Municipal, todos os eleitos locais. Eu chamei, juntamente com os técnicos, fizemos uma reunião de decisão sobre os processos a ajudar, para que nunca houvesse qualquer dúvida sobre as pessoas que eram ajudadas ou que deixavam de ser ajudadas. E dessas resultaram um conjunto de processos que eu posso resumir desta maneira. Portanto, foram excluídos dos processos iniciais por proposta desta Conferência de Líderes, que eu convoquei, 9 processos que não reuniam as condições para serem apoiados. Ou as pessoas não provaram que a casa era mesmo deles, ou que era a primeira habitação. Portanto, sempre que houve uma dúvida, nós retiramos os processos completamente desta situação. Depois, existem 5 processos que foram excluídos porque as pessoas têm seguro, e dado que têm seguro, não faz sentido haver duplicação de apoios. Foram ainda cerca de 13 processos que estão em avaliação porque provavelmente serão excluídos por razões também de não serem elegíveis nesta candidatura. Há 7 processos que não foram aceitos não foram aceitos pelo requerente das condições do IRU. Portanto, as pessoas não aceitaram as regras do jogo, pronto, e decidiram por elas sair. Então, 7 processos. Depois temos 10 processos que se aguardam entregas de documentação por parte das pessoas, é que juntaria aqui mais 4, que são projetos de arquitetura, de especialidades, portanto 14 que aguardam a entrega de documentos por parte das pessoas. E depois aguardam decisão do IRU 8 processos e estão contratualizados com o IRU 4 processos, sendo que um está resolvido, foi excluído e infelizmente a pessoa faleceu. Do apoio aos apoios agrícolas, eu queria dizer que e aqui talvez respondendo à questão das acusações, eu acho que não vem cá para isso e tampouco acho que esse é um tema que nos deve deter muito, porque a verdade é que aquilo que houve de acusações a minha pessoa, foi por ter sido responsável pelo atraso das candidaturas, e se esse atraso se deve ao facto de ter pedido a prorrogação do prazo, então sim, sou responsável por isso, não sou eu, mas também a Junta de Freguesia, a Caixa Agrícola. Porquê? Porque esta medida, a 622, foi prorrogada por 2 vezes, sendo que quando acabou o prazo da primeira candidatura ninguém tinha concorrido. Portanto, acho que era muito mau para o Estado português, para o Governo e para todos nós, que uma candidatura destas não tivesse havido ninguém a concorrer. E por isso o que decidi fazer foi juntar um conjunto de parceiros, a Confagri, a Caixa Agrícola, e contratei uma empresa para ajudar as pessoas a concorrerem, para que ninguém deixasse de concorrer por dificuldades técnicas ou não ter quem fizesse os processos. E disto tudo resultaram 286 processos. Portanto, eu esperava que o Sr. Ministro me agradecesse ter feito uma coisa que não é a minha competência, ao invés de me acusar quando tenho sido sempre colaborativo nestes processos. Desses, aquilo que pude apurar até agora, e não são informações oficiais, são destas com quem trabalhou connosco, temos neste momento 40 pedidos de pagamento, sendo que só foram validados até agora cerca de 20. Portanto, só houve cerca de 20 pessoas que terão eventualmente já recebido os apoios agrícolas. Depois, a única participação que a Câmara tem aqui nestes processos é na emissão de declarações quando se tratam de apoios agrícolas, como seja um armazém, uma construção. E aqui é solicitado à Câmara que emita uma declaração entre que o edifício é antes de 1951 ou que foi construído ao abrigo do Decreto-Lei 166 de 70. Tirando isto, a Câmara não tem qualquer responsabilidade nestes processos e por isso acho que são completamente infundadas este tipo de acusações e queria que isso ficasse bem claro. Portanto, estes processos, de acordo com a agricultura e de acordo com as pessoas que tenho contactado,
estão, obviamente, agora numa fase de velocidade de cruzeiro, portanto, as pessoas estão a receber, os pagamentos até penso que estão a ser feitos com alguma rapidez, portanto, acho que não é, propriamente, o problema não é agora. Portanto, o problema foi, talvez no início, não se tivesse logo criado condições para que as pessoas tivessem mais facilidade de acesso a estas candidaturas, ou então, por sua vez, se tivesse criado formas de apoio direto às pessoas que não obrigassem a este tipo de burocracias. Até agora temos o registro de 25 desistências e prendem-se essencialmente com a obrigatoriedade. São as candidaturas mais pequenas, mas prendem-se essencialmente com a necessidade das pessoas se registarem, portanto, estarem nas finanças inscritos como empresários. O que, só a título de exemplo, uma pessoa que seja reformada e que receba o complemento solidário de idosos, se fizer uma candidatura destas, é-lhe imediatamente retirado esse complemento. Portanto, só para ter ideia, porque é que as pessoas desistem. Portanto, não é propriamente um processo simples. A pessoa tem que decidir se quer ser reformado ou se quer ser empresário agrícola, ou, tem aqui uma decisão que tem que tomar. Em relação às outras candidaturas, portanto, há 814, restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos ou abióticos ou por acontecimentos catastróficos. Também foi prorrogado já por 3 vezes esta candidatura. O que eu sei é que não têm aparecido muitas candidaturas. A verdade é que à Câmara chegaram apenas 30 pedidos de parecer, portanto, até agora, portanto, que todos praticamente estão resolvidos. Essencialmente são pareceres sobre o REJAR, que estas candidaturas têm que apresentar também um REJAR, que é um processo relativamente complexo, assim como é o parcelário, e então acho que a maior parte das pessoas que estão a desistir tem essencialmente a ver com o facto de estarmos perante pequenas propriedades, por um lado, que não têm dimensões para fazer um projeto, contratar um projetista para fazer o projeto. Temos também o problema dos projetistas, que a região não tem muitos projetistas nestas áreas. Temos a questão da regeneração natural, que ficou resolvida, portanto, que era uma questão que nos primeiros avisos não havia e que agora já há. A regeneração natural, não era previsto que pudesse ser enquadrado nas candidaturas a parte da regeneração natural. A questão das pessoas estarem coletadas, pagam IVA, não pagam IVA, os reformados que perdem o complemento, a falta de projetistas na região, já disse, e a questão da conta bancária, que era uma obrigação que também obriga aqui que as pessoas tenham, mas isso também não é um problema maior. De resto, o que vos queria transmitir também era que, em relação às empresas, nós temos ainda situações pendentes relacionadas com o fogo, portanto, concretamente, máquinas de rastro que estavam ao serviço do combate, requisitadas por a Proteção Civil, e que as pessoas ainda não sabem como é que vão receber o pagamento dessa maquinaria. É importante também o Estado perceber ou definir se é realmente tão importante assim que as máquinas de rastro estejam ao serviço do combate aos incêndios, que elas sejam enquadradas no dispositivo, porque neste momento não há proteção para estas empresas. Estas empresas muitas vezes vão fazer este trabalho chamados pelas autarquias, que pagam em parte estes trabalhos, mas que depois não sabem se acontecer um acidente, se falecer alguém, como aconteceu com um funcionário de uma Câmara, penso que em 2017, quem é que vai pagar estas despesas? Acho que há aqui os seguros, como é que funciona neste tipo de situações, é que aquelas máquinas são máquinas para trabalhos florestais, não são máquinas de combate a incêndios. Portanto, há que regulamentar isto e enquadrar as máquinas de rastros neste trabalho, que se realmente é tão importante, e cada vez que há um incêndio, imediatamente são afetas máquinas de rastro para o incêndio, então que isto seja mais bem regulamentado e para que não, agora nos próximos tempos, quando chegar o verão, nós chamarmos estes empresários e eles virem ajudar-nos, porque tenho um grande receio que isso não aconteça. Por outro lado, existem, já vos disse há pouco, portanto, esta linha do Leslie, que não é para os nossos empresários a linha melhor que eles estavam a aguardar. E a verdade é, se me permitem, é que estamos perante uma mudança de paradigma, que as pessoas têm ainda na memória os incêndios de 2003 e 2004. E esse apoio que foi dado na altura era apoio à perca de rendimento, simplesmente. E agora o apoio é apoio ao investimento. E de alguma maneira há muitas pessoas que estão a retrair de fazer as candidaturas porque elas queriam era ser compensadas do que perderam. E agora o enfoque das medidas, e penso que bem,
é para o apoio ao investimento. Isto, dando um exemplo, ardeu-me o trator, dei-me dinheiro para eu comprar um trator e depois logo vejo se compra ou não compra. É um pouco assim. Quando, na verdade, a situação é um pouco diferente. A pessoa compra o trator, apresenta a fatura e depois é que recebe o dinheiro. Que é um problema porque muitas pessoas não têm capacidade para comprar, mas também depende das situações. Pode a empresa fornecer, emitir a fatura e depois é que fornecer depois do pagamento. Portanto, há também aqui muita coisa que se pode agilizar. Sr. Presidente, já sei que estou-me a alongar da minha intervenção inicial, mas queria também só concluir referindo-me aqui ao PDR e àquilo que são as medidas de estabilização de emergência. Esta é uma oportunidade que não podemos perder para renovar a nossa serra, para redesenharmos um plano em que a floresta fique mais resiliente, a que consigamos, de alguma maneira, encontrar o equilíbrio entre o que é viver num território que é essencialmente florestal e agrícola e termos lugar para essas pessoas, termos lugar para o produtor agrícola, para o produtor florestal, mas termos também lugar para a floresta de produção, que é tão importante até para o país e para a nossa região, mas termos também uma parte para a floresta autóctone. Eu acho que é neste equilíbrio que se tem que desenhar o futuro daquele concelho e estas medidas agora, quer seja as medidas de apoio aos particulares, quer sejam as medidas de apoio às entidades públicas que concorremos para fazer alguma intervenção, deveriam ser vistas como uma oportunidade para fazer alguma coisa concreta e estratégica. E, na verdade, não estão a ser. E porquê? Em primeiro lugar, nós, a Câmara de Monchique, fez uma candidatura na ordem dos 1.776.000 euros, em que foi aprovado apenas 629.000 euros e que tive agora a informação que de facto apareceram alguns concorrentes, estávamos a abrir as candidaturas hoje, o que já não aconteceu o mesmo com as juntas de freguesia, porque fui chamar as juntas de freguesia, concretamente de Monchique e Alferce, para apresentarem candidaturas para fazer a estabilização de emergência nas vias, nas estradas. Mais ou menos dividimos isto em dois pacotes. A Câmara fica com a estabilização de emergência nas linhas de água, passagens hidráulicas e também aproveitando o dinheiro do Fundo Ambiental, que ainda não chegou, mas que estávamos prometido 800.000 euros, mas que afinal informaram-nos que iremos receber 654.500, mas que ainda não chegou e por isso nós não conseguimos enquadrar este apoio porque não temos dinheiro para lançar o concurso, mas que, de acordo com os meus técnicos me informaram, há candidatos interessados em fazer este trabalho das linhas de água. As linhas associadas, portanto, a estabilização de emergência associada às estradas, ficaram desertos os dois concursos. E por isso eu pedi já uma reunião com o Sr. Secretário de Estado das Florestas para tentarmos sentar à mesa e ver que realmente as medidas, este aviso para Monchique não se adequa à realidade. Porquê? Porque estamos a falar de custos unitários que estão muito abaixo daquilo que é necessário no nosso concelho. Estamos a falar de uma zona difícil de trabalhar, num território em que a progressão do trabalho é muito lenta, em que existem muitas pedras, em que existem custos elevados e por isso os 150 euros por hectare é impossível de fazer. Eu dou um exemplo. Esteve uma experiência piloto em Silves, estiveram 40 homens durante 2 dias para limpar 1 hectare e não conseguiram fazer. E não sei quanto é que custaram esses 40 homens e todos preparados, jipes, amarelinhos. Agora, como é que um produtor, uma empresa silvícola, consegue fazer a limpeza de 1 hectare por 150 euros? Portanto, isto é praticamente impossível e por isto eu acho que nós temos que sentar e ver se há condições para abrir um aviso específico, uma vez que estes concursos ficaram desertos, para Monchique, só para tentarmos de uma vez por todas resolver estes problemas, porque qualquer dia começam a cair árvores em cima de carros, começa a haver problemas maiores e nós não temos neste momento capacidade financeira para fazer o corte destas árvores. Estou a falar algumas delas árvores de grande porte, que só a título de exemplo cortei uma há algum tempo atrás e custou 15.000 euros, portanto é um valor que nós não temos neste momento capacidade para o fazer e por isso era importante que se encontrasse uma forma de ajudar a fazer este trabalho de estabilização urgente. Depois, em relação ao futuro, dizer-vos também que estamos a desenhar um plano de reordenamento
da Serra de Monchique e de Silves, em que uma parte está a ser feita por nós, portanto eu estou a avaliar um conjunto de ações que irei propor ao Governo e que se prendem essencialmente com a questão do território, do emparcelamento do terreno, os socalcos agrícolas, a parte económica, a parte ligada a uma economia circular que nós temos vindo a promover nos últimos anos, mas que é importante conciliar aqui os apoios também do Estado, os apoios fiscais, e com aquilo que tem sido um programa que o Governo nos tem estado a desenvolver connosco, que é o plano, aliás, o Programa de Reordenamento e Gestão da Paisagem da Serra de Monchique e Silves. É uma encomenda que o Ministério do Ambiente fez a uma empresa que reúne um conjunto de especialistas que está a avaliar a forma de olharmos para o território e de pensar uma experiência piloto em Monchique e Silves e que, entre outras medidas, passa essencialmente por aquilo que eu venho a defender há muitos anos, que é a remuneração dos serviços dos ecossistemas. É importante percebermos que estes territórios, que são essencialmente vividos por pessoas que estão muito condicionadas à sua atividade diária, se quiserem construir, edificar, fazer uma ampliação. Porquê? Porque o território é praticamente todo abrangido por REN, RAN, Rede Natura. E o que nunca veio associado a estas medidas foram as tais medidas de discriminação positiva. E finalmente agora, com este programa, que nós estamos neste momento na fase de desenhar um plano de ação e definir o modelo de gestão deste programa, estamos a equacionar que no território se possam realmente remunerar as pessoas pelo contributo que dão limpando os seus terrenos, desenvolvendo agricultura, desenvolvendo silvopastorícia e contribuindo de alguma maneira para o mosaico natural e para o mosaico do combate aos incêndios. Portanto, eu se calhar ficavam por aqui, Sr. Presidente, e peço desculpa por me alongar, mas se calhar assim já retiremos as perguntas. Sim,